Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né? Bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos apresentar alguns aspectos teóricos bem simples, né? Sobre a formação das ondas estacionárias no interior de um tubo aberto nas suas duas extremidades, tá certo? Vamos então aqui à aula, tá certo? Bom, então, assim, o título da aula é esse, né? Tubos sonoros abertos. Então, o que acontece? Nós temos muitos instrumentos musicais que são, na realidade, constituídos de tubos, né? E são tubos que estão aí abertos nas duas extremidades. Eu vou colocar o exemplo aqui de dois instrumentos musicais bem conhecidos, né? Esse primeiro aqui que é o saxofone. Perceba que ele é constituído de um tubo onde existe abertura nas duas extremidades, né? Eu também tenho aqui uma flauta, né? Essa flauta também é aberta nas duas extremidades. Então, o que acontece? Quando uma pessoa está tocando esse instrumento musical, no interior desse tubo aqui, ó, acontece a formação de ondas estacionárias. Por que acontece a formação de ondas estacionárias no interior do tubo? Ora, é muito simples, né? Quando você sopra aqui por uma das extremidades e faz surgir lá ondas iniciais, essas ondas incidem na parede do recipiente, elas são refletidas, né? E quando elas são refletidas, elas encontram com as novas ondas que você continua soprando e gerando, né? E o encontro das ondas incidentes com essas ondas refletidas faz com que surja no interior do instrumento ondas que nós chamamos de ondas estacionárias, que é aqui o nosso objeto de estudo. Então, vamos imaginar, grosso modo, que eu tenho aqui um tubo, tá? Eu coloquei uma figura genérica aqui, essa figura de azul seria um tubo, né? E a onda, que tem uma configuração mais simples, que pode ser formada no interior do tubo, ela é chamada de onda fundamental, ou primeiro harmônico. Então, é o primeiro harmônico ou modo fundamental. Qual que é o formato dessa onda estacionária que compõe aqui o primeiro harmônico, ou o som fundamental, em um tubo que é aberto nas suas duas extremidades? Ela tem um formato de um fuso partido ao meio. Então, quando a gente estudou, por exemplo, as ondas estacionárias em cordas, vocês perceberam que lá havia a formação de fuso, né? O fuso é a metade de um comprimento de onda. Então, aqui eu tenho um fuso, né? Só que esse fuso foi partido ao meio e invertido, tá certo? Aí a gente tem aqui nessa região aqui, ó, uma interferência destrutiva e aqui na extremidade a gente tem interferências construtivas. Ora, no interior do tubo, diferente de corda, a gente não consegue ver a formação da onda. Lá, quando a gente estava estudando as cordas vibrantes, a gente conseguia perfeitamente ver a corda vibrando, né? E de acordo, então, com a manifestação do meio, a gente podia interpretar como que era o formato da onda. Numa situação como essa, como é que eu poderia saber que realmente aqui no meio eu tenho interferência destrutiva e aqui nas extremidades eu tenho interferência construtiva? Bom, os físicos resolveram esse problema fazendo o seguinte, ó, você coloca no interior do tubo aqui, você espalha aqui um pó de serragem, né? Ou um pó de cortiça, você espalha ele de forma bem superficial aqui e liga aqui em uma das extremidades um alto-falante, que na verdade seria a fonte geradora de ondas. Quando esse alto-falante é ligado, o que acontece? O ar que está aqui dentro do recipiente ele começa a vibrar. Então, tem regiões que ele não vai vibrar e tem regiões que ele vai vibrar mais. As regiões onde não vibra é onde nós temos a interferência destrutiva, que no caso é bem nesse ponto aqui no central. E as regiões onde o ar vibra é onde nós temos a interferência construtiva. Então, nesse caso aqui, eu teria uma interferência construtiva nas extremidades e bem aqui no meio eu teria uma interferência destrutiva, beleza? Então, esse formato aqui é o formato que a gente poderia imaginar que seria da onda estacionária lá dentro do tubo. Bom, o que a literatura preconiza para nós? Ela preconiza para a gente encontrar uma correlação do comprimento do tubo, que eu vou chamar aqui de L, com o comprimento de onda que se forma lá dentro. Bom, então é o seguinte, ó, como o comprimento do tubo aqui foi genericamente chamado de L, e lá dentro do tubo, no modo fundamental, eu tenho exatamente um fuso, ora, quanto que vale um fuso? O fuso não vale meio comprimento de onda? Então, nesse caso aqui, eu posso falar que o comprimento L, que é o comprimento do tubo, ele vale exatamente o quê? Meio lambda, ou seja, meio comprimento de onda. Então, está aqui, ó, essa seria, então, né, a correlação do comprimento do tubo com o primeiro harmônico. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho um fuso, tá certo?
Nessa figura aqui de baixo, quantos fusos que eu tenho? Ó, aqui no meio tem um fuso. Se você emendar essa extremidade da direita com a esquerda, vai dar um outro fuso. Então aqui eu tenho 2 fusos. Logo, se eu tenho 2 fusos, essa configuração aqui é, na verdade, nosso segundo harmônico, certo? Mais uma vez, como o tubo é o mesmo, o comprimento dele vale L, não mudou. Só que agora, como eu tenho 2 fusos, então esse comprimento aqui, ele equivale a 2 vezes cada fuso. Quanto que vale cada fuso? Cada fuso vale meio lambda. Então, seria 2 que multiplica lambda sobre 2, beleza? Mais uma vez, essa então é a correlação do segundo harmônico com o terceiro harmônico. E assim por diante. Então, esse aqui seria que fuso, que harmônico. Que harmônico seria esse? Eu tenho que contar os fusos. Vamos contar quantos fusos? 1, 2, se você emendar esse com aquele, 3. Então, você tem 3 fusos, logo você tem o quê? Terceiro harmônico. Mais uma vez, o comprimento do tubo não muda, vale L. Então, L é igual a 3, que multiplica o valor de cada fuso. Cada fuso vale meio lambda, então está aqui, ó, 3 que multiplica meio lambda, beleza? Então, de novo, essa aqui é a correlação, né, entre o terceiro harmônico e o comprimento de onda dessa onda estacionária aqui dentro. Aí, a gente pode generalizar. Eu posso ter uma quantidade infinita de harmônicos, né? Como é que eu relaciono, então, um harmônico qualquer com o comprimento de onda? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um enésimo harmônico, que é um harmônico qualquer. O comprimento do tubo não mudou, continua sendo L. Pronto, então L é igual a N, que é o número de fusos, multiplicado pelo comprimento de cada fuso, que vale quanto? Meio lambda. Pronto, então essa aqui é a correlação do número de harmônico com o comprimento de onda do respectivo harmônico. Então essa parte aqui é uma parte matemática bem simples, né? Que não tem aí dificuldade nenhuma para você entendê-la, certo? Bom, lembrando que nesse caso aqui os harmônicos são números inteiros positivos, tá certo, gente? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá certo? Números inteiros. Bom, agora vamos lá então. Ó. Temos aqui alguns aspectos importantes que a gente precisa relembrar sobre as ondas mecânicas. Então, primeiro, ó, embora quando a gente faz a mudança lá do harmônico, a gente muda o comprimento de onda, vai mudar a configuração da onda, então vai mudar a frequência que a onda tem, mas vale a pena perceber o seguinte, que como eu estou aqui trabalhando com onda mecânica, tem uma coisa na onda que não vai mudar. O que não muda é a velocidade da onda. Por que a velocidade da onda não muda? Porque é uma onda mecânica, logo ela está se propagando no interior do tubo, lá no interior eu tenho um meio que é ar. Como não mudou o meio, é óbvio que não vai mudar, né, a velocidade da onda. Sendo assim, eu poderia fazer essa afirmação aqui, ó, V1 igual a V2. Quem que é V1 e V2? É a velocidade da onda no primeiro harmônico e no segundo harmônico. Posso, essa relação é perfeitamente válida. Como que eu encontro a velocidade do primeiro harmônico? Da onda no som fundamental? Ó, velocidade, lambda F. No segundo harmônico, mesma coisa, velocidade, lambda F. Aí, se você pegar lá na equação que nós correlacionamos, né, o comprimento do tubo com o comprimento de onda do primeiro harmônico, se você isolar o lambda 1, vai ficar assim, o lambda 1 vale quanto? 2L. E a mesma coisa, no segundo harmônico, se você isolar o lambda 2, vai ficar assim, ó, 2L dividido por 2. Pronto, ó, eu vou cancelar o L de um lado do outro, vou cancelar o 2 de cima e de baixo, vai ficar 2F1 é igual a F2. Pronto, ó, se 2F1 é igual a F2, 2F1, F2 é igual a 2F1. Essa, então, é a relação entre a frequência do segundo harmônico e a frequência do primeiro. Ou seja, a frequência do primeiro é o dobro da do segundo. Continuando, eu posso fazer essa afirmação aqui, ó, V1 igual a V3? Ou seja, a velocidade do primeiro harmônico é igual ao do terceiro? Posso. Por que essa relação é verdadeira? Porque a velocidade só muda se mudar o meio. Como não mudou o meio, a velocidade do primeiro e do terceiro harmônico continua sendo igual. Ora, o V1 eu posso substituir V1 por lambda 1 F1 e o V3 eu também posso substituir por lambda 3 F3. Mais uma vez, se você voltar no slide anterior ou olhar nas suas anotações, se você isolar o lambda 1, quanto é que vale o lambda 1? 2L. Se você isolar o lambda 3, quanto é que vale o lambda 3? 2L sobre 3. Pronto, mais uma vez eu vou cancelar o L de um lado e do outro. Vou cancelar o 2 de um lado do outro. O que vai sobrar para mim aqui? Ó? F1 é igual a F3 sobre 3. Pronto, se você isolar, ó, o 3 está dividindo, passa para lá multiplicando, então está aqui. Ó. F3 é 3F1. Pronto, então F2, 2F1. F3, 3F1. F4, 4F1.
F5, 5F1. E Fn, NF1. Pronto, então eu posso generalizar essa equação. Ó. Então, na medida que os harmônicos vão aumentando, a frequência também vai aumentando. Então, quanto maior o harmônico, maior a frequência. Tá certo? Vamos então aqui para um exercício. Ó. O primeiro exercício ele fala o seguinte. Ó. Um tubo sonoro aberto, contendo ar, tem 33 centímetros de comprimento. Considerando a velocidade do som no ar igual a 330 metros por segundo, determine a frequência do som fundamental emitido pelo tubo e do quarto harmônico que esse tubo pode emitir, tá certo? Vamos então à resolução. Então, ó, primeiro ele deu o comprimento do tubo. Quanto que vale o comprimento do tubo? 33 centímetros, tá aqui. Ele deu a velocidade de propagação do som lá dentro, vale 330 metros por segundo. E ele quer que você encontre no item A a frequência do primeiro harmônico, F1. Certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a relação que nós havíamos obtido lá para os tubos abertos, né? Que é um tubo sonoro aberto. Então, se essa é a relação para os tubos abertos, quem vai ser o meu N aqui? Ó? Se é o primeiro harmônico que eu estou procurando, a frequência 1, então o N aqui vale 1. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, o L é o comprimento do tubo, 33 centímetros, já botei em metro, 0,33. O N é o primeiro harmônico, 1 sobre 2, que multiplica o lambda 1, que é o comprimento de onda do primeiro harmônico. 0,33 vezes 2 está aqui. Ó. Pronto, ó. Descobri o quê? O comprimento de onda vale 0,66 metros. Agora, como eu quero descobrir a frequência, eu vou ter que usar essa equação aqui. Ó. V é igual a lambda F. Pronto, ó. Se eu usar essa equação V igual a lambda F, basta eu substituir. Ó. A velocidade ele me deu 330. O lambda é o comprimento de onda, eu achei 0,66. Pronto, ó. Basta isolar a frequência, né? Você passar para lá dividindo, você vai encontrar que a frequência do primeiro harmônico vale quantos? 500 Hz. Ok? Pronto, está aqui. Eu fiz o item A. A frequência do som fundamental está aqui. No item B, ele quer que eu encontre a frequência do quarto harmônico. Então, vamos lá para o item B. Né? Então, ó, eu acabei de mostrar, ó, Fn é igual a NF1. Então, quer dizer que o nosso F4 é 4F1. Então, eu vou colocar F4 igual a 4 vezes o F1 que você acabou de descobrir. Ó, 500. 4 vezes 500 dá quanto? 2.000 Hz. Beleza? Pronto, ó, fizemos aí então, né, as resoluções do item A e do item B. Ok, gente? Então é o seguinte, quando vocês estiverem assistindo essas videoaulas, é importante que vocês vão pausando, né, e vão fazendo as anotações, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Abraço, até a próxima.